Boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa aula de número 123, NOx para íons. Galera, na aula passada, nós vimos uma série de regrinhas que nos permitiram a calcular o valor de NOx de diversas espécies, né? Nós aprendemos a calcular a carga NOx para alguns elementos que até então eram desconhecidos para nós, corretos? Nessa aula de hoje, nós vamos dar prosseguimento, né, com o que nós já começamos a aprender na aula passada. E nós ainda nessa aula de hoje, nós iremos discutir também um pouquinho sobre como determinar a carga NOx, né, o número de oxidação para espécies que são íons, beleza? Então, pessoal, só para a gente relembrar um pouquinho do que nós vimos na aula passada, nós vamos determinar o NOx para cada elemento dessa molequinha aqui. Beleza? Que talvez a aula não tenha ficado um pouco clara para algumas pessoas ainda. Então, como nós vamos fazer isso? Primeira coisa de tudo, nós temos que fazer um quadrinho dividindo cada um desses elementos. Da seguinte maneira. E aqui nós separamos esse quadrinho em dois. Então tá aí o nosso quadrinho. Agora, nós temos que, com o uso da tabela periódica, identificar a qual classe cada um desses elementos aqui pertence. Então, nós vamos olhar lá na tabela periódica o sódio e nós veremos que ele é da família 1A, o fósforo da família 5A e o oxigênio da família 6A. Até aqui, tranquilo. O que isso significa então para nós? Significa que é o seguinte, vamos colocar aqui só uma coisinha que eu havia me esquecido, valor unitário, e aqui embaixo o total. Por quê? O que isso significa para nós? O sódio está na família 1A, significa que para ele começar a adquirir a configuração eletrônica de um gás nobre, ele precisa perder apenas um elétron. E quando ele perde um elétron, ele passa a ter a carga mais um. Beleza? Só que como que eu tenho 2 sódio, eu tenho que colocar que minha carga total é mais 2. Porque cada sódio perde um elétron, ficando então mais 2. Tranquilo? Até aqui, facinho, né? O oxigênio está na família 6A. E ele é o mais eletronegativo aqui de todo mundo dessa espécie. Tranquilo? Só que ele está na família 6A, o que isso significa para nós? Significa que cada oxigênio pode ganhar 2 elétrons. Então ele passa a ter uma carga menos 2. E só que aqui nós temos o seguinte, o oxigênio, nós temos 4. Então é menos 2, que é de cada oxigênio separadamente, multiplicado por 4. Então nós temos uma carga final de menos 8. Beleza? Tranquilo até aqui? Tranquilo, facinho, né? E o fósforo é quem nós estamos procurando. É o elemento X aqui. Beleza? Então como que isso daqui vai nos ajudar então? Olha só. Aqui, essa carga final, essa molécula inteira, ela não tem carga, ela é igual a zero. Então, nós vamos equacionar todos os termos que nós temos aqui embaixo com uma equaçãozinha de primeiro grau. Então olha só. Mais 2 do sódio, mais X, que é a carga desconhecida que nós temos aqui, pro fósforo, menos 8, que é a carga do oxigênio, e tudo isso tem que ser igual a zero. Beleza? Se nós então passarmos esses termos que não tem X para o outro lado, nós teremos que X é igual. Menos 8 passou para o outro lado, ficou positivo. O 2, que era positivo, passou para o outro lado da igualdade e ficou negativo. Então nós temos que o X é igual a mais 6. Então esse X igual a mais 6 é a carguinha aqui do fósforo que nós estávamos procurando. Então o fósforo, nessa molécula, ele adquire configuração eletrônica igual a mais 6. Beleza?
Isso pode ser variado de moléculas para moléculas, né? No final da playlist eu vou fazer alguns exercícios que nós vamos ver melhorzinho isso. Agora, vamos colocar aqui, né? Um outro exemplozinho aqui, né? Vamos colocar o OH-, né? Como que nós então determinaríamos o NOx do OH- para cada uma das espécies envolvidas aí, né? Nós vamos determinar agora por que ele tem esse menuzinho aqui do lado. Passaremos a entender melhor. Então olha só. Primeira coisa, fazer o quadrinho. Como que nós só temos um de cada, o valor unitário vai ser o valor total, beleza? Então nós não iremos nos preocupar com ele por enquanto. O oxigênio, nós acabamos de ver ali em cima, ele pertence à família 6A. Já o hidrogênio pertence à família 1A. Agora eu pergunto para vocês, qual dos dois é o mais eletronegativo? É o oxigênio ou é o hidrogênio? Muito bem, pessoal, é o oxigênio. Deu uma embolada aqui, mas é o oxigênio que é o mais eletronegativo, tranquilo? Então, se ele é o mais eletronegativo, isso significa que ele vai atrair a nuvem de elétrons toda para o lado dele, beleza? Nós também já vimos isso na nossa aula de eletronegatividade. Então, ele atraindo a nuvem de elétrons toda para o lado dele, e como que ele está na família 6A, significa que ele tem uma carga de -2. Beleza? Já o hidrogênio, já que ele está perdendo essa carga dele para o oxigênio, ele vai passar a ter aqui, então, a carga igual a +1. Beleza? Só que essas duas espécies aqui não anulam uma a outra. Vai sobrar aqui, então, uma carga negativa. Beleza? Que é o porquê nós temos desse menuzinho aqui na espécie. Então, essa carga negativa que sobrou, ela não é nem só do oxigênio, nem só do hidrogênio. Ela é da molécula inteira, ela é dessa espécie inteira, beleza? Então, o OH, nós representamos como OH- por causa dessa carguinha que sobra aqui no final. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Se tiverem, por favor, não deixem de escrever. Agora nós iremos ver um outro caso aqui. O caso do H+, e o caso do H-. Então, olha só que bacana, pessoal. Vamos começar, para entendermos essa ilustração. Vamos desenhar aqui, no centro, um átomo de hidrogênio. Então nós temos aqui um átomo de hidrogênio, né? Proposto lá por Rutherford. O que nós temos aqui? Nós temos um núcleo, né, que possui um próton, e nós temos o elétron na sua região ao redor. Esse daqui é o átomo do hidrogênio. Um próton, vamos desenhar aqui, escrever um pouquinho mais para baixo aqui. E um elétron. Belezinha? Suponha-se que nós perdemos esse elétron. Então, a primeira situação. Se nós perdemos esse elétron que está aqui, quem que vai sobrar aqui? Somente um prótonzinho. Não é verdade? Somente uma carguinha positiva. Por esse motivo, então, nós representamos a espécie como H+. Então, a espécie H+, é aquela espécie que perdeu uma carga positiva. Beleza? Aqui no meio, ele está neutro, né? Ele tem um próton e um elétron. Se ele vai lá e perde o único elétron que ele tem, ele vira apenas um prótonzinho. Tranquilo? Dúvidas até aqui? Facinho, né? Então vamos supor que ao invés dele ter perdido esse elétron, ele tenha ganhado mais um elétronzinho para ficar com a configuração eletrônica de um gás nobre. Se ele ganhou um elétron para ficar parecido com um gás nobre, ele passa a ter então essa configuração eletrônica.
Então, se ele já tinha uma carga negativa e ele ganha mais uma carga negativa, ele vai passar a ter duas cargas negativas, não é verdade? Só que essas duas cargas aqui, que é uma positiva e uma negativa, estão se anulando. Então, tá dando uma carga final igual a zero para essa espécie central. Mas como que aqui ele ganhou mais um elétron, ele ficou mais uma unidade negativa. Tranquilo, pessoal? Facinho, facinho? Deu para entender legal essa explicaçãozinha? Por favor, comentem, participem comigo dessa aula aí nos comentários dos vídeos. Do vídeo, perdão. Beleza? Tranquilo, né? Agora vamos ver então mais um exemplozinho aqui. O ZnSO4. Então, pessoal, olha só. Esse daqui agora, nós estamos querendo determinar qual é a carga NOx do zinco. Beleza? Tem duas maneiras de determinarmos isso. A maneira mais fácil é nós olharmos para esse carinha aqui e percebermos que ele é um íon notável. Ah, como assim íon notável? Expliquei lá na aula de número 19. Se vocês não lembram ou se vocês não viram, dá uma voltadinha lá, fazendo favor, que lá tá tudo bem explicadinho essa ideia de íons notáveis. Beleza? Então, galera, como que esse carinha aqui, ele é um íon notável? Significa que, por que ele é um íon notável? É porque ele vem aqui do H2SO4. E a dissociação do H2SO4, ela produz 2H+, mais SO4 2-. Então, essa dissociação aqui, produzindo 2H+, e o SO4 2-, faz com que toda essa espécie aqui tenha uma carga final igual a 2-. Beleza? Portanto, essa outra espécie aqui tem que ter a carga final igual a 2+. Beleza? Essa é o primeiro jeito de fazer, que é o jeito mais fácil. O segundo jeito de fazer é determinarmos qual é a carga dessa espécie aqui através de onde ela vem. Por quê? Nós determinamos a carga do SO4 aqui, né, no ácido sulfúrico, e obviamente que esse grupo que se repete aqui tem que ter a mesma carga. Então olha como nós faríamos isso, olha só. Cada hidrogênio pode perder um elétron por vez. O enxofre tem uma carga X e o oxigênio, cada um pode perder 2 elétrons por vez. Eu tenho 2 hidrogênios, então eu tenho aqui mais 2. E eu tenho aqui menos 8 no oxigênio. Beleza? Então, a minha carga do enxofre vai ser mais 6, para contrabalancear essa espécie. Beleza? Só que suponhamos que essa espécie ela virou um íon e eu perdi esse lado aqui, ó. Que é quando eu tenho a separação em íons H+, e íons SO4 2-. Beleza? Quando isso acontece, se calcularmos a carga NOx final desse carinha, nós teremos a carga final igual a menos 2. Beleza? É o mesmo caso lá do íon OH-. Então, esse íon menos 2 é do SO4. Tá vindo de todo esse carinha aqui. E como que esse carinha aqui tem uma carga menos 2, desse lado também, obrigatoriamente, ele também tem que ter uma carga menos 2. Por sua vez, o zinco vai assumir carga Zn2+. Beleza? Esse segundo jeito, como eu havia falado com vocês, é um pouquinho mais difícil, mas também não é nada impossível. Então agora, vamos aqui ver mais um exemplozinho para fixarmos bem essa ideia, né? Vocês estão vendo que essas aulas, essas duas primeiras aulas dessa playlist, vai ser bastante teórica, bastante exemplo, para vocês fixarem bem essas ideias, tá? Então,
Temos agora a espécie MnO4 7-. Primeira coisa que nós precisamos, pessoal, desde de cara colocar na nossa cabeça é o íon 7- não é uma espécie que pertence, não é um íon que pertence somente ao oxigênio. Essa carga não vem exclusiva do oxigênio. Esse 7-, ele é da molécula inteira, ele é de todo esse conjunto aqui. Belezinha? Então o íon 7- ele vem de toda molequinha. Então como nós vamos determinar a carga NOx aqui pro manganês, pro Mn? Então olha só. Primeira coisa, separar os quadrinhos. Separei então os meus quadrinhos aqui, beleza? Eu sei que cada oxigênio tem a carga -2. Como eu sei disso? Olhando a tabela periódica. A carga final aqui é -8, beleza? E aqui desse outro lado é X. Não sei quantos que pertence, quantos que vale essa carga aqui. Tranquilo, pessoal? Facinho, facinho? Agora, eu quero determinar quantos que vale o NOx desse carinha aqui. Como eu vou fazer isso? De novo, uma equaçãozinha de primeiro grau, só que ela tem algumas pequenas diferenças. Por exemplo, nós temos lá X -8, que deverá ser igual a -7. Por que igual a -7? Porque essa carguinha aqui de cima pertence à molécula inteira. E agora, como nós determinaremos isso? Simples, né? Isolando o X. Então, o X aqui deverá ser igual a mais 1. E tá aqui então a nossa carguinha NOx. Dúvidas até aqui, pessoal? Então essa carga mais 1 é a carga pertencente aqui ao manganês. É a carga que essa espécie aqui tem. Tranquila? Facinho, facinho? Então vamos ver aqui mais um exemplozinho antes de nós começarmos a falar das regrinhas. O hidrogênio é um elemento simples, né? Tranquilo, tranquilo? Facinho, facinho? Ele sendo um elemento simples, ele tem a seguinte configuração eletrônica, a seguinte nuvem eletrônica, né? Perdão. Então essa é a nuvem do hidrogênio, beleza? O hidrogênio tendo essa nuvem, isso significa que nós não temos o deslocamento dos elétrons, eles estão bem comportadinhos aqui. Então, dá um destaquezinho aqui. Então, observem que os elétrons eles estão bem comportadinhos aqui nessa nuvem. Qual dos dois hidrogênios vai ter mais força para puxar o elétron para o lado deles? É isso aí, né, pessoal? Nenhum. Os vetores aqui, ó, vão se anular. Então essa molécula, ela é uma molécula apolar. E essa molécula não apenas é apolar, como a ligação, as ligações dessa molécula também são apolares. E o que isso então muda na nossa vida? Que não tem diferença de eletronegatividade e que a carga final é igual a 0. O NOx dessa molécula, então, ele é igual a 0. Pessoal, o que isso daqui muda na nossa vida? Muda que nós agora temos dados o suficientes, nós vimos exemplos o suficientes, e agora nós podemos determinar uma regrinha, né? Que a partir da próxima aula eu vou começar a mostrar para vocês exercícios, aplicações disso daqui, e nós não voltaremos mais para calcular a carga NOx para cada um desses elementozinhos, beleza? Vai ficar subentendido que vocês já vão chegar lá sabendo disso. Então, vamos nos atentar aqui às regrinhas, né? Não é bem assim uma receitinha de bolo,
mas ajuda a termos uma direção de como fazermos esse tipo de exercício. Então, a primeira coisa que nós precisamos saber é que os elementos simples sempre vão possuir inox igual a zero, beleza? Quanto maior a eletronegatividade, teremos cargas negativas. E vice-versa também é válido, né? Se a eletronegatividade for pequena, a carga tende a ser positiva. Inox dos elementos desconhecidos, nós iremos determinar através de uma equaçãozinha de primeiro grau. Beleza? Pessoal, entendido até aqui? Facinho, facinho. Espero então que vocês tenham gostado da aula de hoje. Tentem refazer os exemplos na casa de vocês sem consultar, sem ver a aula, né? E depois vocês confiram para ver se tá tudo certinho. Tranquilo? Abração e até já!